Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou idealizadora do Centelha Japamalas e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da prosperidade. Como é que a gente pode atrair prosperidade utilizando um Japamala? Eu vou dar dicas de mantras e afirmações para atrair a prosperidade e também vou ensinar para vocês 3 formas de mantrar para atrair a prosperidade. Vamos lá? Muito bem, eu quero começar esse vídeo falando um pouquinho sobre prosperidade. Muitas pessoas relacionam a palavra prosperidade diretamente a dinheiro, né? Poder aquisitivo. Mas a prosperidade, ela não é somente dinheiro ou somente poder aquisitivo, né? Coisas materiais, bens. A prosperidade, na verdade, ela é um fluxo de crescimento e abundância. E a prosperidade, ela se aplica a diversas áreas, a todas as áreas da nossa vida. Então, a gente pode ser próspero, por exemplo, no amor, a gente pode ser próspero financeiramente, a gente pode ser próspero no nosso trabalho, né? Então, todas as áreas da nossa vida podem manifestar a prosperidade, porque a prosperidade nada mais é do que um fluxo de energia contínuo. Mas aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a prosperidade financeira, que é onde muitos de nós encontramos bloqueios, né? Muitas vezes a gente fica aí chegando sempre ao mesmo limite de quantidade de dinheiro e sempre acontece alguma coisa e a gente precisa gastar, então a gente nunca passa daquela quantidade. Ou quando a gente passa, a gente gasta mais do que deveria e aí continua. Então esse fluxo, né, esse crescimento, muitas vezes ele é limitado na vida das pessoas e é isso que deixa essa insatisfação, né, que faz a gente pensar, poxa, mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa aí que não está prosperando, tem alguma coisa aí que está segurando a minha prosperidade. Então, quando que isso acontece, né, gente? O que segura a nossa prosperidade? O que bloqueia a nossa prosperidade são as nossas crenças. A maioria de nós, né, e a nossa cultura aqui nesta região, principalmente aqui América Latina e Brasil, né, a gente tem aí muitas crenças limitadoras e limitantes com relação ao dinheiro, né, e isso vem muito também da religião, né, que nos ensinou aí que a pessoa que tem muito dinheiro não é uma boa pessoa. Muitas vezes a pessoa que prospera demais, ela não fez isso de uma forma lícita, né? Ou que para você ser bom, para você ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa humilde, uma pessoa simples. E isso a gente relaciona com o pouco dinheiro, que não tem nada a ver, humildade e simplicidade não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro. Mas a gente tem aí essas crenças. Fora as que foram colocadas na nossa cabeça, né, desde criança ali, para ficar rico só nascendo rico, né, ou você ganha só ganhando na loteria é que a gente fica rico, que ganha dinheiro, né, ou dinheiro não traz felicidade. Então tudo isso a gente fica escutando, né, vão funcionando como mantras aí na nossa cabeça, no nosso inconsciente, e a gente guarda aquilo. Ou dinheiro é sujo, lava a mão, você colocou a mão no dinheiro. Então tudo isso, gente, vai indo pro nosso inconsciente e a gente vai manifestando uma realidade com pouco dinheiro, porque tudo aí tá no nosso inconsciente trabalhando, manifestando essa realidade. Então, de onde vêm os bloqueios? Os bloqueios vêm das crenças que a gente tem, dos sentimentos que a gente tem em relação a isso e dessa nossa relação com o dinheiro, que não é saudável, né? A gente quer, mas lá no fundo a gente não gosta dele, a gente acredita que ele vai fazer algum mal. A gente ainda tem, né, dentro da nossa mente, porque se você perguntar conscientemente, as pessoas vão falar que não, que elas querem, que elas gostam. Mas o inconsciente, ele tá em outro ponto, né? Ele tá num lugar que às vezes a gente não acessa de forma consciente, mas é justamente o inconsciente que manifesta a nossa realidade, onde ficam as crenças. Então, o que é a prosperidade? É um fluxo, né? É um fluxo de energia. Um fluxo, gente, pensa num rio ou em um cano, né? Onde precisa passar água, por exemplo. O fluxo, ele pressupõe que tem que ter uma entrada e tem que ter uma saída, né? Se existe algo bloqueando a entrada, não vai ter fluxo. Se existe algo bloqueando a saída, também não vai ter fluxo, certo? Então, o fluxo da abundância financeira, assim como a prosperidade e todas as outras coisas,
precisa ter entrada e saída, dar e receber, dar e receber. Então é basicamente esse o ciclo do fluxo da prosperidade, dar e receber, entrada e saída, né? Se a gente bloqueia algum ponto desse fluxo, a gente vai ter os tão conhecidos problemas de prosperidade. E bloqueando algum ponto desse fluxo, a gente vai ter aí um desequilíbrio, né? Ou a gente gasta demais e aí a gente não tem abundância, ou a gente não sabe receber, não tem essa facilidade energética e disponibilidade energética para receber. Então começa aí, aproveita que eu tô falando, já vai observando, né? O que é mais fácil para você, dar ou receber? Você tem facilidade de receber presentes, elogios, dinheiro, né? Ou você tem mais dificuldade em doar ou em gastar ou investir esse dinheiro? Ou seja, quando entra você fica tentando acumular. Chega na hora de gastar, não, peraí, eu vou só um pouquinho, ou aí com isso sim, com aquilo não, ai que medo de gastar e de não entrar mais, né? Aquela sensação de que se eu gastar, aquilo ali vai embora e não vai vir mais, né? Então aí o bloqueio aí está na hora da saída, na hora da doação. Porque veja que interessante, muitas vezes não está entrando porque não está saindo devidamente também. Lembra? É um fluxo contínuo. O que é que pode estar bloqueando a entrada de dinheiro na minha vida? Pode estar sendo bloqueada por uma dificuldade em receber, né? E aí tem sentimentos que estão envolvidos nisso. Por exemplo, você pode estar com problema de merecimento, de culpa e medos. Então, às vezes você não acredita, lembra, tudo isso é num nível, digamos assim, sentimental, lá dentro, inconsciente. Então, inconscientemente, você não acredita que merece aquilo. Inconscientemente, você pode se sentir culpada por ter muito. Às vezes a gente tem isso, né? A gente vê pessoas com pouco e você se sente culpada por ter muito. Então, o seu inconsciente vai dar um jeito de você não ter muito, né? Então, você vai se auto-sabotar no trabalho, você vai gastar mais do que pode, até você ficar com uma quantidade que pra você seja tranquilo aqui no seu sentimento de não se sentir culpada com aquilo. E medo. Por que a gente tem medo de prosperar? Porque a quantidade de dinheiro, gente, pressupõe que a gente administre isso. Então, como que eu vou investir? Eu preciso entender mais a respeito de investimento, de dinheiro, eu preciso saber onde que eu vou colocar isso para que isso frutifique e dê ainda mais dinheiro, né? Então, a gente tem ainda muitos bloqueios em relação a isso. A gente acredita, né, na nossa cabeça e a gente não aprendeu também. Então, essa educação financeira não nos foi dada. Então, a gente cresce assim, eu recebi ou eu guardo ou eu gasto e usufruo daquilo, né? O investimento, as outras formas de manipular aquilo, às vezes a gente a gente desconhece. E às vezes a gente tem medo mesmo, porque o dinheiro, ele é poder. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais poderoso você fica, mais poderosa você fica. Você fica com esse poder de escolha, de escolher como você vai viver, de escolher como você vai se transportar, de escolher onde você vai morar, de escolher se você vai viajar ou não. Então, isso é poder, né? E a gente teme o poder. A gente teme o poder. Infelizmente, as pessoas de luz precisam temer menos o poder, porque as pessoas de luz vão dar um destino maravilhoso para esse poder. Então, se você está na busca, né, de se espiritualizar, de crescer a sua consciência, a sua luz, deseje junto com isso o poder também. Até porque quanto mais luz, mais responsabilidade. Assim, quanto mais dinheiro, mais responsabilidade. Mais amor, mais responsabilidade. O crescimento é sempre em todas as áreas. Não tem como você abrir o fluxo em um campo e em outro você bloquear, né? Porque o crescimento é infinito em todos os campos. E quando a gente tem um bloqueado, pode perceber que os outros também se bloqueiam. Quais são os sentimentos que geram o bloqueio na saída deste fluxo? Pode ser insegurança, medo e crenças na escassez. Então, quando a gente está com problema nesse fluxo na parte da saída, a gente pode ter medo, por exemplo, de gastar e de que a gente não receba mais, ou a gente pode ter insegurança, será que eu
gasto com isso? Será que eu gasto com aquilo? Então a gente não tem uma confiança na nossa capacidade de administrar aquilo, né? E medo, que também está ligado com a escassez e tudo mais. Então eu tenho medo de que aquilo ali saia e não entre mais, por exemplo. Então, como é que eu posso utilizar o meu Japamala a meu favor? Como é que eu posso trazer essa prosperidade para mim utilizando o Japamala, né? A partir dos mantras. Lembrando, né, gente, que o Japamala, quando a gente utiliza ele serve justamente para esse propósito de limpar as crenças. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre crenças, eu fiz uma live só sobre crenças, onde eu dou dicas também para identificar quais são as suas crenças limitantes. Eu vou deixar linkado aqui, vou deixar nos cards aqui para vocês, ou aqui. E lá eu dou algumas dicas também de como identificar essas crenças, porque às vezes a gente não tem claro quais são elas, afinal, né? Você só vê ali manifestado que você não está conseguindo prosperar, mas não sabe qual é a crença que está por trás. Então, são sempre essas crenças, né? Que são essas programações que ficam no nosso inconsciente rodando e gerando a realidade. E com os mantras, né? O que são os mantras? Os mantras são sons que vibram em altas frequências, né? Esses mantras hindus, eles foram canalizados por gurus, por mestres que entravam em conexão e eles receberam isso. Mas as palavras, elas também vibram, né? Tudo vibra. Vamos lembrar que tudo no universo vibra, como as leis universais. Essa é uma das 7 leis do Kybalion, né? Também, quem não viu ainda a minha série do Kybalion, vou deixar o card aqui para vocês. Então, essa é uma das leis universais, que tudo vibra. E as palavras, os mantras, eles têm essa vibração alta, né? Então, tudo que vibra alto eleva a nossa frequência. E quando a nossa frequência está alta, a gente vibra na mesma frequência dos nossos sonhos, da prosperidade, da abundância, da riqueza, né? Então, os mantras, eles são uma grande chave para fazer essas limpezas. Porque quando a gente tem uma crença, a gente precisa limpar, né? Então não adianta, por exemplo, você mantrar para ganhar mais dinheiro. Você precisa mantrar para você tirar as crenças de que ganhar dinheiro é difícil, que podem estar instaladas no seu inconsciente. Então, em última instância, o mantrar, o orar é para limpar, né? Para tirar essas programações, para que você consiga reprogramar com afirmações diferentes daquela que estava lá. Então, fazendo essa limpeza da sua mente, utilizando os mantras e as afirmações, você vai estar limpando o quê? Este canal, o seu canal de fluxo de abundância. Então, tirando essas crenças com relação à escassez, com relação que o dinheiro é difícil, seja lá qual você tiver, é um momento que você vai abrir o canal para receber o fluxo. Então vamos dar um exemplo, né? Digamos que o canal está bloqueado ali, o seu fluxo está bloqueado, a entrada. Por quê? Porque eu tenho uma crença em não merecimento. Então quando você mantrar eu mereço a riqueza, eu sou merecedora da riqueza, por exemplo, você vai limpando aquilo que você achava que não merecia, aquela crença de não merecimento. Limpando essa crença, o fluxo começa a acontecer naturalmente. Então, como é que funciona esse bloqueio causado pelas crenças? Toda crença gera um sentimento. Todo sentimento vibra numa determinada frequência. E toda vibração manifesta algo na realidade. Logo, se você tem uma crença de escassez, o seu sentimento vai ser de escassez, você vai vibrar a escassez e aí você vai manifestar a escassez, você vai materializar isso, porque essa vibração do sentimento de escassez vai atrair mais daquilo para você, mais da escassez no caso. Da mesma forma, se a gente limpa essa crença, mantrando, orando e afirmando, a gente coloca ali naquele lugar uma nova crença, uma crença de merecimento, por exemplo, ou de abundância. Logo, crendo na abundância, você vai sentir-se abundante, vibrar a abundância e atrair a abundância como consequência. Então eu trouxe aqui para vocês 10 afirmações, vocês podem ir ouvindo aí e vendo se alguma delas combina com algo que você tem aí de crença instalada. Eu trouxe 10 afirmações
positivas, né? 10 afirmações bacanas para vocês mantrarem com o seu japamala para fazer essa limpeza. São elas: eu sou o canal do fluxo de abundância do universo. Eu sou merecedora e aceito receber tudo o que o dinheiro proporciona. Eu sou alegria e amor. Eu sou o imã da prosperidade. Eu entrego o controle, aceito, recebo e agradeço o que o universo quer me dar. Eu permito que a riqueza faça de mim canal para o seu fluxo. Eu libero toda a culpa e abro a porta para receber os presentes da prosperidade. Dinheiro é bom e eu aceito em meu campo e em minha vida. Eu mereço o fluxo sem fim de abundância do universo. Eu envio para a luz todas as crenças de escassez. A abundância é minha natureza e eu escolho viver a minha natureza. Então essas são as 10 afirmações que eu trouxe para vocês. E agora eu vou passar para vocês 3 formas que vocês podem utilizar essas afirmações, com ou sem o japamala, tá, gente? Vocês podem utilizar o japamala e repetir essas afirmações, ou não, tá? Vocês podem, por exemplo, também, para quem não tem japamala, escrever, que é maravilhoso. Vocês escrevem, pega uma folha e escreve, né, repetidas vezes, escreve uma folha inteira a mesma afirmação e lê todos os dias. Então essa repetição, gente, ela pode ser feita de qualquer maneira, porque isso vai entrando no seu inconsciente, né? O japamala, ele ajuda nesse foco. Você vai ali naquele momento mantrar, utilizar o tato, né, das continhas e entrar naquele estado de foco para mantrar, mas isso é possível ser feito sem a peça também, tá? Então, a primeira maneira de vocês fazerem isso é da seguinte forma: vocês podem escolher uma afirmação dessas e repetir 108 vezes no seu japamala. Ou eu vou deixar aqui também a sugestão para quem não tem japamala, escolher uma dessas afirmações e escrever na folha todinha de papel. Vocês podem escrever todos os dias ou escrever uma vez e ler todos os dias. A segunda forma é fazer essa limpeza utilizando o Ho'oponopono. Então o Ho'oponopono, gente, o que é a essência do Ho'oponopono? É entrar em relação com aquilo que você está, com aquele bloqueio, com aquela crença, né? Relacionar-se com aquilo e fazer as pazes com aquilo. Então, se você tem um problema de prosperidade, uma relação difícil com o dinheiro, você pode fazer o Ho'oponopono para limpar essa relação com o dinheiro. Que pode ser uma crença, por exemplo, de que dinheiro é sujo ou de que não é para você. Então, você vai fazer, né, as frases do Ho'oponopono: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata, para o dinheiro, por exemplo, né? E aí você pode fazer com o seu japamala ou sem seu japamala, buscando aí limpar as crenças. E a terceira forma de fazer é que você pode pegar o seu japamala e você ir falando todas essas frases. Então não precisa ser exatamente essas, mas você pode ir correndo as continhas e repetindo as frases, as afirmações que limpam as crenças em relação à abundância, prosperidade e dinheiro. Então você pode ir falando: eu mereço a prosperidade, eu sou próspera e aceito o dinheiro vem a mim com facilidade, eu gosto do dinheiro, dinheiro é bom, né? Então você vai falando, cada continha dessa, algo de positivo em relação àquilo que você deseja curar. De qualquer forma, gente, o mais importante é vocês saberem as informações principais, que a prosperidade é um fluxo, que as crenças podem estar bloqueando a prosperidade e que o principal mantra para atrair a prosperidade é a gratidão. Então, lembrem-se sempre de agradecer pelo que vocês já têm, né? E trabalhar esse olhar, né? Ensaiar esse olhar para ver o que vocês já têm, porque às vezes a gente não consegue enxergar. Então, olhe com atenção para o seu momento presente, para tudo que você já tem e exercite a gratidão. A gratidão é o maior mantra para atrair a prosperidade. Por quê? Porque quando você agradece, você emana a vibração de já ter. E quando você emana a vibração de já ter, você atrai ainda mais. Certo?
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem seu like. Me sigam também nas outras redes sociais, @centelhasjapamalas, para conhecer mais os meus trabalhos com japamalas, e @mirielialvarenga, onde eu ofereço os meus trabalhos como terapeuta energética. Então eu auxilio também na identificação dessas crenças limitantes e ofereço um trabalho personalizado caso você tenha um objetivo, certo? Gratidão e até a próxima. Tchau, tchau!